Olá, meus amigos, boa noite. Você que está aí se preparando para prestar exame de ordem, vai aí uma dica. Pegue aí uns 4, 5 exames anteriores e faça e refaça as provas. Aqui, por exemplo, eu estou disponibilizando para vocês aqui o 22º exame de ordem, caderno de cor branca. Vamos lá para as questões. Questão de número 1. Marcelo, renomado advogado, foi convidado para participar de matéria veiculada pela internet por meio do portal de notícias, com a finalidade de informar os leitores sobre direito do consumidor. Ao final da matéria, mediante sua autorização, foi divulgado o e-mail de Marcelo, bem como o número de telefone do seu escritório. Sobre esta situação, de acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a alternativa correta. Vale lembrar que vocês têm que prestar atenção se a banca está pedindo a alternativa correta ou a incorreta. No caso aqui é a correta. Alternativa A. Marcelo não pode participar de matéria veiculada pela internet, pois esse fato, por si só, configura captação de clientela. Alternativa B. Marcelo pode participar de matéria veiculada pela internet, mas são vedadas a referência ao e-mail e ao número de telefone do seu escritório ao final da matéria. Alternativa C. Marcelo pode participar de matéria veiculada pela internet e são permitidas a referência ao e-mail e ao número de telefone do seu escritório ao final da matéria. Alternativa D. Marcelo pode participar de matéria veiculada pela internet. Marcelo pode participar de matéria veiculada pela internet, mas é vedada a referência ao número de telefone do seu escritório ao final da matéria, sendo permitida a referência ao seu e-mail. E agora? Vamos lá pegar aqui o gabarito. Nós estamos na questão 1. Vamos lá ver o que o gabarito vai nos dizer aqui. Aqui está o gabarito. Deixa eu só aqui. Gabarito aqui. Estamos no caderno de cor branca. Já é isso aqui de cima. Foi a questão 1, né? Então a questão 1 ela está dando a opção aqui da letra. Vou puxar um pouquinho aqui. A alternativa é a letra D. Voltando lá na questão. A letra D. Marcelo pode participar de matéria veiculada pela internet, mas é vedada a referência ao seu número de telefone do seu escritório ao final da matéria, sendo permitida a referência ao seu e-mail. Eu aqui no caso, eu já estou lendo a questão e conferindo lá no gabarito, mas o ideal é que você responda sem olhar o gabarito e ao final você corrija, né? Até porque para você ver quantas questões você acertou, você fazer uma autoavaliação do seu conhecimento. Mas vamos lá, agora para a questão 2. Cláudio, advogado inscrito na seccional da OAB do Estado do Rio de Janeiro, praticou infração disciplinar em território abrangido pela seccional da OAB do Estado de São Paulo. Após representação do interessado, o Conselho de Ética e Disciplina da seccional da OAB do Estado do Rio de Janeiro instaurou processo disciplinar para apuração da infração. Sobre o caso, de acordo com o Estatuto da OAB, o Conselho de Ética e Disciplina da seccional do Estado do Rio de Janeiro, letra A, não tem competência para punir disciplinarmente Cláudio, pois a competência é exclusivamente do Conselho Seccional e cuja base territorial tenha ocorrido a infração, salvo se a falta do... voltando aqui... desculpa, aí enrolou um negócio
que não tem competência para punir disciplinarmente Cláudio, pois a competência é exclusivamente do Conselho Seccional em cuja base territorial tenha ocorrido a infração, salvo se a falta for cometida perante o Conselho Federal. Na alternativa B, tem competência para punir disciplinarmente Cláudio, pois a competência é exclusivamente do Conselho Seccional em que o advogado se encontra inscrito, salvo se a falta for cometida perante o Conselho Federal. A alternativa C tem competência para punir disciplinarmente Cláudio, pois a competência é concorrente entre o Conselho Seccional, em que o advogado se encontra inscrito, e o Conselho Seccional em cuja base territorial tenha ocorrido a infração, salvo se a falta for cometida perante o Conselho Federal. Na última alternativa aqui, a letra D, não tem competência para punir disciplinarmente Cláudio, pois a competência é exclusivamente do Conselho Federal, ainda que a falta não tenha sido cometida perante a este, quando o advogado for inscrito em uma seccional e a infração tiver ocorrido na base territorial. Vamos lá conferir no gabarito. Nós estamos aqui na questão de número 2 do caderno branco. Vamos lá. A questão 2, então, a alternativa correta é a letra A. Vamos voltar lá. Na letra A. Então, a correta foi essa daqui. Tudo bem? A letra A. Vamos lá agora para a questão de número 3. Questão de número 3. O número 3 está aqui do lado. Aqui, vamos lá. Juliana, advogada, foi empregada da sociedade empresária OPQ Cosmético e, em razão da sua atuação na área tributária, tomou conhecimento de informações estratégicas da empresa. Muitos anos depois de ter deixado o trabalho na empresa, foi procurada por Cristina, consumidora, que pretendia ajuizar uma ação civil em face da OPQ Cosméticos por danos causados pelo uso de um de seus produtos. Juliana, aceitando a causa, utiliza-se das informações estratégicas que adquirira como argumento de reforço, com a finalidade de aumentar a probabilidade de êxito da demanda. Considerando essa situação segundo o Estatuto da OAB e o Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a afirmativa correta. Letra A. Juliana não pode advogar contra a sociedade empresária OPQ Cosméticos, tampouco se utilizar das informações estratégicas a que teve acesso quando foi empregada da empresa. A alternativa B, Juliana pode advogar contra a sociedade empresária OPQ Cosméticos, mas não pode se utilizar das informações estratégicas a que teve acesso quando foi empregada da empresa. Alternativa C, Juliana pode advogar contra a sociedade empresária OPQ Cosméticos e pode se utilizar das informações estratégicas a que teve acesso quando foi empregada da empresa. Lê a alternativa D, Juliana não pode advogar contra a sociedade empresária OPQ Cosméticos, mas pode repassar as informações estratégicas a que teve acesso quando foi empregada da empresa, a fim de que sejam utilizadas por terceiros que patrocinem a causa de Cristina. Então aqui, conforme eu falei, vocês têm que marcarem a prova de vocês e ao final vocês pegarem o gabarito para verificar quantas questões vocês acertaram, né? Aqui nesse caso aqui eu só estou dando aí uma dica para vocês. Vamos lá para o gabarito aqui da questão de número 3. Gabarito
caderno de cor branca. Dá 3 aqui, a letra B. Vamos lá para a gente relembrar aqui a resposta. Então, Juliana não pode advogar contra a sociedade empresária OPQ Cosméticos, mas pode repassar as informações estratégicas a que teve acesso quando foi empregada da empresa a fim de que sejam utilizadas por terceiros que patrocinam. Não, não é essa daqui. Tá, vamos voltar lá, que não é essa. A alternativa é B. Alternativa B. Então não é essa daqui. Alternativa, vou botar aqui, alternativa B. Juliana pode. Alternativa correta é essa daqui. Juliana pode advogar contra a sociedade empresária OPQ Cosméticos, mas não pode se utilizar das informações estratégicas a que teve acesso quando foi empregada da empresa. Vamos aqui para a questão de número 4. Em determinada subseção da OAB, constatou-se grave violação à disciplina prevista na Lei 8.906/94, no que diz respeito aos exercícios de suas atribuições de representar a OAB perante os poderes constituídos e de fazer valer as prerrogativas do advogado. Considerando a situação hipotética narrada, assinale a afirmativa correta. Assinale a afirmativa correta. A. Compete ao Conselho Federal da OAB intervir na aludida subseção mediante voto de 2/3 de seus membros. Alternativa B. Compete ao Conselho Federal da OAB intervir na aludida subseção mediante decisão por maioria do órgão especial do Conselho Pleno. Alternativa C. Compete ao Conselho Seccional respectivo da OAB intervir na aludida subseção mediante decisão unânime de sua diretoria. Alternativa D. Compete ao Conselho Seccional respectivo da OAB intervir na aludida subseção mediante voto de 2/3 de seus membros. Vamos lá para o gabarito aqui da 4. Da questão de número 4 é a letra D. Certo? Vamos voltar aqui. Letra D. O que diz a letra D? Compete ao Conselho Seccional respectivo da OAB intervir na aludida subseção mediante voto de 2/3 de seus membros. Bem, o que vocês podem fazer aqui? Vocês podem imprimir um caderninho desse aqui, no caso esse aqui que eu estou repassando para vocês aqui, marcarem as questões sem ver o vídeo e depois vocês vão só conferindo, entendeu? Vai só conferindo aí o gabarito. Nós estamos aqui na questão número 4, vamos para a questão de número 5. Questão de número 5. Os advogados Raimundo da Silva, Severino da Silva e Juscelino da Silva constituíram com sociedade simples de prestação de serviços de advocacia, denominada Silva Advogados, com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB pertinente ao local da sede. Severino figura como sócio-gerente, além dos 3 advogados, não há outros sócios ou associados. Considerando a situação narrada e a disciplina do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. Letra A. Os atos indispensáveis à satisfação das finalidades da pessoa jurídica apenas podem ser praticados por Raimundo, Severino ou Juscelino, sendo vedada a prática de atos por Silva Advogado. Uma vez que as atividades necessárias ao desempenho da advocacia
devem ser exercidas individualmente, ainda que revertam à sociedade os proveitos. A letra B. Os atos indispensáveis à satisfação das finalidades da pessoa jurídica podem ser praticados por seus advogados, porém, os atos privativos de advogado devem ser praticados por Raimundo Severino ou Juscelino. Alternativa C. Os atos indispensáveis à satisfação das finalidades das pessoas jurídicas e os atos privativos de advogados podem ser praticados por Silva Advogados. Este aqui, a letra D. Os atos destinados à satisfação das finalidades da pessoa jurídica apenas devem ser praticados por Severino, sendo vedado a prática de atos por Silva Advogados, uma vez que as atividades necessárias ao desempenho da advocacia devem ser exercidas individualmente, ainda que revertam à sociedade por os proveitos. Os atos também não podem ser praticados pelos demais sócios, já que Severino figura como sócio gerente. Então, vamos lá ver no gabarito aqui a resposta. A resposta aí dá 5, né? Vamos lá, questão de número 5, letra B. Lembra o que fala a letra B? Não, né? Vamos lá então ver aqui que fala a letra B. Aqui, os atos indispensáveis à satisfação das finalidades da advocacia da pessoa jurídica podem ser praticados por Silva Advogados. Porém, os atos privativos de advogado devem ser praticados por Raimundo Severino ou Juscelino. Questão de número 6. Carolina, Júlia, Bianca e Maria são advogadas. Carolina é servidora estadual não enquadrada em hipótese de incompatibilidade. Júlia está cumprindo suspensão por infração disciplinar. Bianca está licenciada por requerimento próprio justificado. E Maria é servidora federal não enquadrada em hipótese de incompatibilidade. As quatro peticionam como advogadas isoladamente e em atos distintos, em ação judicial proposta em face da União. Diante da situação narrada, de acordo com o Estatuto da OAB, são válidos os atos praticados. Letra A, por Carolina, apenas. Letra B, por Carolina e Bianca, apenas. Letra C, por Carolina, Bianca e Maria, apenas. E letra D, por Carolina, Júlia e Bianca e Maria. Vamos lá para 6, ver qual foi a resposta aqui. O gabarito da 6 é a letra A. Ok? Letra A, então aí é o gabarito. Vamos lá, voltar aqui para a gente lembrar qual foi a resposta. A letra A diz aqui que é por Carolina apenas. Vamos reler essa questão aqui. Carolina, Júlia, Bianca e Maria são advogados. Carolina é servidora estadual, não enquadrada em hipótese de incompatibilidade. Júlia está cumprindo suspensão por infração disciplinar. Bianca está licenciada por requerimento próprio justificado. E Maria é servidora federal não enquadrada em hipótese de incompatibilidade. As quatro peticionam como advogada isoladamente e em atos distintos em ação judicial própria em face da União. Então aqui você tem Carolina apenas, né? Somente Carolina. Aqui vai sair fora a Júlia, Bianca e Maria. Nesse caso aqui, vamos ver o porquê, né? Carolina é servidora estadual, não enquadrada em hipótese de incompatibilidade. Júlia, aí no caso a Júlia não fica porque a Júlia está cumprindo suspensão por infração disciplinar. A Bianca não fica porque está licenciada por requerimento próprio justificado.
e a Maria é servidora federal, não enquadrada em hipótese de incompatibilidade. As 4 peticionam como advogados isoladamente em atos distintos em ação judicial proposta em face da União. Diante da situação narrada, de acordo com o Estatuto da OAB, são válidos os atos praticados apenas aqui por Carolina. Questão de número 7. Vamos voltar aqui. O Conselho Seccional da OAB criou 10 subseções e uma caixa de assistência dos advogados. Dentre as subseções, inclui-se a subseção Y. Vou voltar aqui. O Conselho Seccional X da OAB criou 10 subseções e uma caixa de assistência dos advogados. Dentre as subseções, inclui-se a subseção Y, cuja área territorial abrange um município. Considerando a hipótese narrada, analise as afirmativas a seguir e assinale a única correta. Letra A. O Conselho Seccional X é dotado de personalidade jurídica própria. Já a Caixa de Assistência dos Advogados e a subseção Y não possuem personalidade jurídica própria, caracterizando-se como partes autônomas do Conselho Seccional. Alternativa B. O Conselho Seccional X e a Caixa de Assistência dos Advogados são dotados de personalidade jurídica própria. Já a subseção Y não possui personalidade jurídica própria, caracterizando-se como parte autônoma do Conselho Seccional. Alternativa C. O Conselho Seccional X, a Caixa de Assistência dos Advogados e a subseção Y não possuem personalidade jurídica própria. Trata-se de órgão da Ordem dos Advogados do Brasil, a qual é dotada de personalidade jurídica. Alternativa D. O Conselho Seccional X, a Caixa de Assistências dos Advogados e a subseção Y possuem cada qual personalidade jurídica própria. E agora, vamos ver aqui o que diz o gabarito da questão 6. A 6 não, a 7. Né? A 7 aí é a letra B. Vamos lembrar lá o que diz a letra B. O Conselho Seccional X e a Caixa de Assistência dos Advogados são dotados de personalidade jurídica própria. Já a subseção Y não possui personalidade jurídica própria, caracterizando-se como parte autônoma do Conselho Seccional. Questão de número 8. Viviane, Paula e Milena são advogadas. Viviane acaba de dar à luz. Paula adotou uma criança e Milena está em período de amamentação. Diante da situação narrada, de acordo com o Estatuto da OAB, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Viviane e Milena têm direito à reserva de vaga nas garagens dos fóruns dos tribunais. Letra B. Viviane e Paula têm direito à suspensão de prazos processuais em qualquer hipótese, desde que haja notificação por escrito ao cliente. Alternativa C. Viviane, Paula e Milena têm direito de preferência na ordem das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação de sua condição. Letra D. Paula e Milena têm direito a entrar nos tribunais sem serem submetidos a detectores de metais e aparelhos de raio-x. A questão 8, então, é a alternativa C. Alternativa C. Olha lá o que diz a C aqui. Viviane, Paula e Milena têm direito de preferência na ordem das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação de sua condição. Para a questão de número 9, vamos ver se ainda é de ética. Se não for, a gente deixa para o próximo vídeo. Acho que esse daqui é o último.
A advogada Maria foi procurada por certo cliente para o patrocínio de uma demanda judicial. Ela então apresentou ao cliente contrato de prestação de serviços profissionais. A cláusula 10 do documento estabelecia que Maria obrigava-se apenas a atuar na causa no primeiro grau de jurisdição. Além disso, a cláusula 13 dispunha sobre a obrigatoriedade de pagamento de honorários em caso de ser obtido acordo antes do oferecimento da petição inicial. E resignado, o cliente encaminhou cópia do contrato ao OAB solicitando providências disciplinares. Sobre os termos do contrato, assinale a afirmativa correta. A cláusula 10 do contrato viola o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, uma vez que é vedada a limitação do patrocínio a apenas um grau de jurisdição. Quanto à cláusula 13, não se vislumbram irregularidades. Letra B aqui, não se vislumbram irregularidades quanto às cláusulas 10 e 13 do contrato, ambas consonantes como o disposto no Estatuto da OAB e no Código de Ética e Disciplina da OAB. A alternativa C, a cláusula 13 do contrato viola o disposto no Código de Ética e Disciplina, uma vez que o advogado não faz jus ao recebimento de honorários contratuais em caso de acordo feito entre o cliente e a parte contrária, anteriormente ao oferecimento da demanda. Quanto à cláusula 10, não se vislumbram irregularidades. O último aqui, a alternativa D, a cláusula 10 do contrato viola o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, uma vez que é vedada a limitação do patrocínio a apenas um grau de jurisdição. A cláusula 13 do contrato também viola o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, uma vez que o advogado não faz jus ao recebimento de honorários contratuais em caso de acordo feito com o cliente e a parte contrária, anteriormente ao oferecimento da demanda. Vamos ver aí qual foi o gabarito da questão de número 9. Questão de número 9, então, o gabarito é a letra B. Vamos voltar lá no que diz a letra B. Aqui, vamos lá. Não se vislumbra irregularidade quanto às cláusulas 10 e 13 do contrato, ambas consonantes com o disposto no Estatuto da OAB e no Código de Ética e Disciplina da OAB. Vamos lá para a questão 9, para ver se ainda é de ética. Questão 9, não. Para a questão do número 10. Carolina. Questão de número 10. No estado central de educação de máximo. Vamos lá na questão de número 10 aqui. No ano de 2017, deverá se realizar a Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, órgão constitutivo máximo do Conselho Federal que se reúne trienalmente. Cientes do evento, Raul, Francisco e Caetano decidem participar como membro efetivo da conferência. Raul, advogado e conselheiro de certos conselhos seccional da OAB, Francisco é advogado regularmente inscrito na OAB e não exerce previamente a função junto a qualquer órgão da instituição. Caetano é estagiário regularmente inscrito como tal junto à OAB e também não exerce previamente função em nenhum de seus órgãos. Considerando o disposto no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. Lá faz a afirmativa. A. Raul participará como membro efetivo da Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, caso em que terá direito a voto. Os demais, mesmo inscritos na conferência, poderão participar apenas como convidados ou ouvintes, sem direito a voto. Alternativa B, Francisco, se inscrito
e Raul participarão como membros efetivos da Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, porém o direito a voto é conferido apenas a Raul Caetano, ainda que inscrito na conferência, somente poderá participar como ouvinte. Alternativa C, Francisco e Caetano, se inscritos na Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, dela participarão como membros efetivos, mas o direito a voto é conferido apenas a Francisco. Raul fica impedido de participar como membro efetivo da conferência, tendo em vista que já exerce função em órgão da OAB. A última aqui, Raul, a letra D, né? Raul participará como membro efetivo da Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Do mesmo modo, Francisco e Caetano, se inscritos na conferência, poderão participar como membros efetivos, permitindo-se aos três o direito a voto. Então aqui nós estamos na questão 11. Vamos lá ver no gabarito aqui qual foi a resposta. A letra A. Vamos voltar lá na questão para ver o que diz a letra A. A letra A então diz aqui. Vamos aqui marcar aqui para vocês. Letra A. Raul participará como membro efetivo da Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, caso em que terá direito a voto. Os demais, mesmo inscritos na conferência, poderão participar apenas como convidados ou ouvintes sem direito a voto. Aqui nessa questão aqui de número 11. Um sério problema com o qual o advogado pode se deparar ao lidar com o ordenamento jurídico é o das antinomias, segundo Norberto Bobbio. Então essa questão aqui já é de... Só vamos deixar para a próxima aí. Vamos parar por aqui. Então vocês refaçam essas questões que com certeza vão nos ajudar muito. Obrigado aí pela atenção. Até a próxima.